Olá, amigos! Vim fazer um vídeo hoje, diferente do que eu costumo postar aqui, né? Que eu posto muito receita, dieta, alimentação, essas coisas. Mas eu queria mostrar também o meu outro lado, né? Como que fala? O meu day job, né? Que é estudar para concurso. Acredito que a maioria das pessoas aqui sabe que eu presto concurso para delegado de polícia. E queria contar, acho que a minha trajetória, assim, é, os erros, acertos, o que eu fiz, como é que eu cheguei aqui hoje, pelo que eu passei e, quem sabe, ajudar algumas pessoas no que também estão nesse caminho, né? Porque quem estuda sabe que como é difícil, assim, e solitário às vezes, quer dizer, muitas vezes, a maioria do tempo, e difícil mesmo, assim, né? Porque é uma coisa que a gente faz por um tempo sem saber quando acaba, sem ver, tipo assim, na maior parte do tempo você não vê resultado, você só faz. E é isso, bora lá. Eu decidi que eu queria ser delegada. Na verdade, eu não sei porquê. Com 13 anos eu decidi que eu queria fazer direito. Não sei de onde veio, na minha família não tem ninguém, mas fala que eu queria fazer direito e fiz. E eu costumo ser bem determinada, assim, quando a mente não atrapalha. E aí na faculdade, eu gosto muito de direito, eu gosto mesmo, assim, direito penal e processo penal são minhas paixões, assim, eu gosto muito, é com o que eu quero trabalhar. Desde a faculdade eu sabia que eu queria trabalhar nessa área. E aí eu decidi que eu queria ser delegada. Eu não lembro exatamente o que foi que me fez decidir, não, eu quero ser delegada. Mas quando eu penso nos motivos, que hoje são bem claros pra mim, sempre foi... Eu gosto da parte de investigação. Gosto muito, apesar de que a gente tá acostumado a ver filme e tal, e na prática não é nem um pouco assim, né? Mas eu gosto muito dessa parte de investigação. E eu sou muito... alguém tá fazendo um barulho aqui, né? Puxado, mas tá bom. Eu sou muito apegada, assim, em justiça, sabe? Eu acho que o delegado, ele é o primeiro garantidor de evitar que injustiças aconteçam. Então, eu acho que... E é o que a pessoa tem o primeiro contato, assim, sabe? Tem o primeiro contato com o crime, com algo de ruim que aconteceu pra alguém. E ele é um garantidor de direitos e de evitar injustiças, tanto para pessoas que são acusadas, quanto para pessoas que são vítimas, né? E eu já trabalhei no Ministério Público, e na parte que a gente lidava com os inquéritos, né, que vem da polícia, e eu via como faz diferença, sabe? Um trabalho bem feito, assim, uma atuação incisiva logo no início das coisas, como que isso reflete depois lá na frente, né? Para evitar a impunidade e essas coisas, né? Então, acho que essa coisa de, sei lá, ajudar alguém de alguma forma e garantir que injustiças não sejam feitas, eu acho que é o que mais me motiva, assim. Mas então, aí eu decidi na faculdade mesmo que eu queria ser delegada, só que naquela época falava-se muito em concurso, mas não é igual hoje em dia, assim, hoje a gente tem muito mais acesso à informação e dicas, não tinha Instagram, né, porque eu fiz faculdade, eu sou velha, né, mas tá. E aí, eu também era muito imatura, assim, eu acho, né? Não achava que ia ser muito fácil. Eu nunca fui uma aluna brilhante na escola, nem na faculdade. Aliás, sempre fui mediana, só que eu tinha facilidade, assim, de aprender. E eu era aquela aluna que estudava véspera de prova e passava e tá bom. As matérias que eu gostava, eu ia bem, porque era do meu interesse. E as que eu não gostava, eu ia meio mal, mas eu passava porque eu tinha que passar, né? E aí... eu nunca fui uma pessoa disciplinada e eu acho que esse é um dos pontos também que foi mais difícil pra mim, assim, disciplina não é algo natural pra mim. Pra eu ter o nível de disciplina que eu tenho hoje e que também não é muito bom, eu tenho plena consciência disso, eu tive que fazer muito esforço e foi a minha maior luta, eu acho, durante todo esse processo. Além de crenças limitantes, assim, que eu tinha, sabe? Eu achava que eu ia sair da faculdade, eu ia fazer o mesmo esforço que eu fazia pra poder passar numa prova da faculdade, e eu ia conseguir passar no concurso, ia ser muito fácil e ia cair tudo do céu, sabe? Eu acho que eu tinha essa visão imatura da realidade, né? Eu não achava que eu ia precisar fazer um esforço extraordinário
porque o resultado que eu queria era algo extraordinário, né? Não era uma coisa corriqueira. Então, eu lutei muito tempo, assim, eu sempre quis, eu sempre achava que eu tava estudando, mas na verdade eu não conseguia estudar. E aí eu comecei a entrar num processo de não acreditar em mim mesma, sabe? Achava que eu nunca ia conseguir, e isso me atrapalhou muito, porque quando eu comecei. Primeiro que eu não conseguia ficar um tempo estudando todo dia, tipo, ter aquela rotina de estudo certinha. E aí, quando eu fazia as provas, eu também achava que eu não tinha condições de passar. Então, eu ia assim, é só teste. E aí, eu não focava na prova que eu ia fazer. E aí, com isso, óbvio que eu não ia passar, porque quem não é da área talvez não saiba, mas assim, numa prova tem, sei lá, 10 matérias que você tem que estudar, vamos supor. E cai questão de todas as matérias. E você vai errar coisa que você sabe, é natural. Nem tudo. Às vezes você fica confuso, não lembra uma coisa ou outra. Então você tem que estudar praticamente tudo que cai, por todas as matérias, porque senão você perde pontos que são, assim, indispensáveis. Principalmente para delegado, que hoje em dia a média de acerto para você passar na primeira fase, por exemplo, é 80%, no mínimo, assim. Até. Ultimamente, algumas provas tá até mais do que 80%. Então, você não pode negligenciar nada. E aí eu tinha isso na minha cabeça. Primeiro, a falta de confiança em mim, achar que eu não ia passar. E o jeito errado de estudar, né? Então eu comecei. Eu também não queria abrir mão, sabe, de coisas assim. Então, logo depois que eu formei, eu queria sair, viajar, fazer coisas e tal, e curtir, e achava que, não, eu tenho tempo, né? Você vai. Não queria abrir mão, sabe? Eu era imaturidade mesmo, achar que as coisas iam cair do céu, né? E então eu perdi muito tempo nisso, assim, e hoje é um dos meus maiores arrependimentos, porque se eu tivesse focado mesmo no meu objetivo principal, que é eu passar em concurso, provavelmente eu estaria concursada hoje e não teria deixado tanto tempo passar, né? Isso é uma coisa que. Mas eu também aprendi a lidar com isso, porque o tempo não volta, né? Então a gente só pode fazer mudar daqui pra frente. O daqui pra trás já era. A gente tem que aprender com esses erros e fazer diferente. E eu acho que foi isso que eu fiz. Chegou num momento que aí eu comecei a fazer terapia, a trabalhar essa coisa de achar que eu não tinha condições de passar, de não acreditar em mim, e isso foi melhorando. Então, chegou num momento que eu tinha certeza que eu ia passar, era questão de tempo. Mesmo assim, não ainda sem ver resultados, assim, sem estar evoluindo em provas, mas eu já tinha essa consciência de que era possível, porque não é o mais inteligente que passa, não é aquela pessoa que é extraordinária, que estuda 10 horas líquidas por dia, sabe? Não é essa pessoa que passa, é a pessoa que não desiste, é que mantém o caminho e estuda certo, isso conta muito. Eu já estudei errado um tempo e eu vi que isso faz diferença. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre como meus estudos, como eu me organizei, o que eu fiz, assim, pra acertar o passo, eu posso fazer também depois. Me conta nos comentários. Mas tá. Aí, em 2015, eu entrei no estágio de pós no Ministério Público, daqui do Espírito Santo, em Vitória. E aí, eu fiquei um ano lá. Só que, como eu trabalhava, era mais uma desculpa pra eu não estar estudando direito, porque eu tinha menos tempo, eu ficava cansada, não queria estudar. É óbvio. Estudar pra concurso é chato, assim, é uma dedicação, ninguém quer. Então, eu decidi que eu não ia renovar meu contrato e eu ia focar, porque o meu objetivo era passar. E eu tinha que levar isso a sério. Então, final de 2016, eu saí do Ministério Público, era outubro, eu acho que meu contrato acabou. E aí foi quando eu decidi que eu ia estudar, né? E aí eu fiquei, sei lá, uns 6 meses. Agora eu não lembro se foi 2015 ou 2016. Mas tá. Eu acho que foi 2015, e aí 2016 eu comecei a estudar um pouco, aí eu tentei me organizar, tava fazendo errado, não consegui engrenar. Comprei um curso tipo assim, que faz cronograma de estudo e tal, mas não era bom, assim, não funcionou. Claro que o que eu estudei não foi perdido, óbvio, mas não me ajudou de verdade, assim, não funcionou pra mim. Aí, em 2017, eu troquei de método, porque eu tenho muita dificuldade de organização, assim, eu sou bem desorganizada. Então, uma coisa que me atrapalhava muito era essa coisa do cronograma, de saber o que eu ia estudar. Até hoje, assim, eu tenho dificuldade com isso, mas hoje eu já sei melhor como eu funciono, né? Então, eu fui... Aí eu comprei o cronograma dos ciclos,
Quem é dos concursos provavelmente conhece. Desculpa. E aí me ajudou muito, porque ele fazia ciclos de revisões e botava lei de jurisprudência e tal, coisas que você tem que estudar e que eu me negligenciava, tipo, estudava errado, né? E aí foi quando eu comecei a dar certo. Só que eu fiz algumas provas com aquela mentalidade de que eu tava fazendo prova só pra testar. E aí eu não estudava o edital inteiro, eu ia só pra testar. E aí chegou, e também fazendo terapia e tal, pra melhorar essa minha relação, né, com o estudo e tal. Aí a última prova que eu fiz foi no final de 2017. E aí eu falei assim, não, eu vou analisar a prova, só as matérias que eu realmente estudei. E aí, nas matérias que eu tinha estudado, eu tinha acertado 70 e poucos por cento, assim, quase 80. Aí eu falei, caraca, se eu tivesse estudado todas as matérias do edital e mantivesse esse mesmo desempenho, provavelmente eu teria passado nessa prova. Foi aí que a chave virou na minha cabeça, sabe? Eu falei, não, então alguma coisa vai mudar. Eu tenho condição de passar sim. Aí, em 2018, eu fiz 4 provas. São Paulo, Piauí, Minas e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul foi a primeira. Eu fiquei por uns 4 e um pouquinho pontos de passar no corte da primeira fase. No Piauí eu passei para a segunda fase. E na discursiva eu passei também. Só que lá era só o cadastro de reserva e eu tava fora das vagas e a probabilidade de ficar era muito baixa. Então eu abandonei, porque eu ia ir lá para as próximas fases e não ia dar certo. Aí em Minas eu passei na primeira. E na discursiva eu fiquei por 1,2 de ir pra prova oral. Não consegui passar. E São Paulo eu fiquei por 1 ponto de passar na primeira fase. Só que assim, foram resultados muito bons, porque foi a primeira vez que eu passei numa primeira fase, né? E aí, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei arrasada, assim, sabe? Principalmente em Minas, porque eu achava que eu ia passar mesmo. Isso me deu um balde de água fria, me deu um sentimento de que, eu nadei e morri na praia. Tipo, não vai dar certo e tal, sabe? Fiquei desanimada. Isso foi no final do ano, 2018. Aí eu fiquei um tempo, comecei a estudar, sabe? Uma nhaca. Aí em 2019 abriu o concurso daqui do Espírito Santo. Eu fiz escrivão, que foi primeiro, acho que foi em fevereiro a prova. Eu fui muito mal. Tipo assim, eu fiquei uns 8 pontos do corte. Eu falei, puta que pariu. Eu tava passando nas provas de delegado e escrivão não consegui, nem na primeira fase, assim. Mas aí abriu pra delegado, eu falei, paciência, vambora. Temos que ir. Aí estudei e passei muito bem na primeira fase daqui da prova do Espírito Santo. Fiquei, assim, nos 100 primeiros, assim, minha nota foi muito boa. Na discursiva, eu também fui bem, assim, eu sabia responder todas as questões, eu acertei a peça, só que o concurso aqui foi uma bagunça, corrigiram as provas errado. Assim, algumas provas foi meio aleatório, eu acho que as pessoas que passaram, e eu não consegui nem a pontuação mínima pra continuar o concurso, o que era um absurdo, assim, porque eu tinha feito uma boa prova. E aí, E depois o concurso foi anulado, né, por causa de todas as irregularidades. Aí, de novo, eu fiquei assim, eu fiquei feliz, porque eu tinha ido super bem, mas, tipo, triste de, mais uma vez, deu tudo errado, né? Aí veio a pandemia, fiquei 2 anos, né? Mas a gente ficou assim, praticamente sem ter prova. E eu nessa de estudo, toda vez assim que passa a prova, você tem um resultado ruim, isso é muito desanimador, né? É difícil você se manter focado. Mas eu tinha que conseguir, né? Eu tive crises, né, nesse meio tempo. E na minha cabeça eu achava que eu tinha que ter um plano B, tinha que achar outra coisa, porque o tempo tá passando, eu preciso ganhar meu dinheiro, né? Eu preciso trabalhar e tal. E aí no final, acho que foi no final de 2019, assim, eu li um livro, eu acho que eu até já falei desse livro aqui, que é A Guerra da Arte, eu acho. Esqueci o nome do autor agora. Esqueci. Mas esse livro é muito legal, assim, e meio que deu um pin na minha cabeça, sabe? Que ele fala que se você quer uma coisa, você tem que todo dia fazer aquilo e unir toda essa energia pra alcançar aquele objetivo, assim, sabe? E aí isso me fez enxergar que, não, concurso é o que eu quero. E eu estou disposta a abrir mão da minha vida, assim, né? De coisas que eu também quero fazer pra alcançar esse objetivo. Eu ainda não... Como é que fala? Eu ainda não esgotei todas as minhas fichas. Eu quero tentar, mesmo que isso signifique que eu tenho que continuar morando na casa dos meus pais, que eu tenho que continuar sem trabalhar, assim,
E graças a Deus eu tenho essa possibilidade de não trabalhar, de meus pais terem condições de me manter, né? E eu decidi que eu ia querer continuar e eles me apoiaram também e eu continuei. E aí, 2021, né? Que voltou a ter prova. Aí eu já arrasei, assim. Eu continuei estudando, acertei o jeito, acho que eu aprendi a fazer prova. Eu fiz a Polícia Federal, foi a primeira prova que teve. Eu não passei por muito pouco, mas mais uma vez foi porque eu tive aquele pensamento que, provavelmente não vou passar, porque eu não tô me dedicando tanto e tem muitas matérias diferentes, realmente tem. Na Polícia Federal tem umas 5 matérias a mais do que eu tô acostumada a estudar. E eu achava que essas matérias iam me derrubar. E eu fui super bem nessas matérias, né? Eu acabei, assim, coisas que eu errei foram de matérias que eu estudo, coisa que eu sabia, mas que eu não me dediquei tanto porque eu achava que não era possível, sabe? E realmente o corte foi mais alto, a concorrência era maior porque tinha menos vaga, né? Mas, paciência. Aí eu fiz a prova de Rio Grande do Norte, passei no objetivo, na discursiva, e tô lá ainda até agora, né? São muitas fases, mas já tá quase acabando. Eu não tô dentro das vagas, mas eu tô bem colocada, então provavelmente eu devo ser chamada e talvez não vai demorar tanto, o que é muito bom. Aí eu fiz Paraná, que era um dos estados, assim, que eu mais quero. Passei na primeira. Na discursiva, eu tô esperando sair o resultado definitivo, mas eu tô confiante. Eu queria ter tirado uma nota melhor do que eu tirei, mas eu acho que ainda tô na briga. E Minas, que foi a última prova que eu fiz, eu fui muito bem. Foi, tipo, um resultado, assim, extraordinário. Eu errei só 3 questões, sabe? Assim, foi uma coisa absurda. Eu achava que eu nem ia passar, porque eu tava focada pra discursiva do Paraná. Mas eu acho que todo o meu conhecimento, tranquilidade, coisas que eu já estudei, e também o jeito de fazer a prova, que eu acho que eu peguei um pouco, sabe? Me fez ter esse resultado extraordinário, assim. Eu tô empatada em segundo lugar lá na primeira fase. Mas eu acho que vou ter que abandonar, porque o Rio Grande do Norte marcou praticamente no mesmo dia, né? Pra entregar os exames lá. Mas ossos ofícios, sim, que a vida é essa. E acho que tem umas 2 semanas, mais ou menos, eu saí com os meus amigos da faculdade e aconteceu uma coisa, assim, muito curiosa e que eu até... eu fico meio emocionada. Mas que eu até queria deixar também como fala? Sei lá, de motivação, assim, sabe, pra vocês. A minha amiga virou e falou assim, eu tava contando, né, das minhas provas que eu tava indo bem, e ela falou assim, ai, Kenny, nossa... parece que foi ontem que eu lembro de você falando que você queria desistir, que você não ia conseguir e tal, que achava que você não ia passar, e agora você tá aí, né, passando. E quando ela falou, Quando ela falou isso, eu demorei um tempo, assim, eu não lembrava, sabe, de ter falado isso, assim, eu não lembrava mais o que era ter esse sentimento, esse pensamento. E eu fiquei assim... Ai, gente, eu não queria chorar. Pera. Eu fiquei muito orgulhosa de mim, de não ter desistido, sabe? Claro que eu ainda não finalizei tudo, não passei, assim, não saiu minha nomeação, mas eu tenho certeza que isso é questão de tempo, tá chegando. E eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma, de não ter desistido e de ter insistido, mesmo diante, tipo assim, das dificuldades, das minhas limitações, porque eu não sou a pessoa mais, como eu já falei, eu não sou a mais disciplinada. Eu não tenho uma concentração ultra mega power, muito pelo contrário. Eu tenho dificuldade de me concentrar numa coisa, porque eu sou muito agitada. E talvez se eu conseguisse controlar isso melhor, talvez já tivesse passado, né, mais rápido e tal, ou tido resultados melhores. E eu já tô bem cansada também dessa vida de concurso. É difícil você se manter motivada e forte durante todo o processo, porque demora, né? No meu caso, tá demorando desde 2016 a 2017, praticamente, né? Que 2017 e 2018 que foi quando eu engrenei mesmo. Então, demanda tempo, sabe? Você abre mão de muitas coisas na sua vida. Mas eu tenho certeza que vai valer a pena, né?
E é o que eu escolhi, assim, a gente tem que decidir, a gente tem que ter autocrítica, com certeza, de não se fazer de vítima na situação e também de não achar que, tá tudo bem, eu sou muito bom, é assim mesmo. Não, a gente não pode se contentar com pouco e também nem fazer pouco de si mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que exigir o certo do que a gente tem que fazer, enxergar que, eu falhei nisso, eu deveria ter feito mais, não, aqui eu realmente fiz tudo que eu podia, mas nisso aqui eu tô pecando, eu posso melhorar, sabe? Ter essa autocrítica de enxergar, sem não se colocar como a vítima da situação, é muito difícil, como eu sofro. Não, você escolheu isso, seja forte, corra atrás, sabe? Ninguém falou que era isso que você tinha que fazer, você tá fazendo porque você quer, então vambora. E eu acho que eu tenho um pouco isso, assim, apesar de vários momentos eu ter ficado muito desanimada e me ter colocado um pouco de vítima, né, não vou conseguir e tal, mas eu sempre tentava me lembrar que é o que eu quero, é o meu objetivo, e eu não vou deixar nada me derrubar. E vambora. Provavelmente eu devo fazer outros editais que vão abrir esse ano, porque pra, sei lá, poder escolher o melhor lugar pra eu ficar e aonde eu e o João poderíamos passar no mesmo estado ou poder ficar junto, né? Porque a gente tem o objetivo de ficar junto e tal. Isso conta. E até eu ser nomeada, né? Não tem nada certo, a não ser que eu passe dentro das vagas. Só tá certo quando termina o concurso e você é chamado, né? Mas é isso. Queria contar minha história. Espero que não tenha. Quer dizer, ficou longo esse vídeo, né? Mas, sei lá, que isso ajude alguém que tá passando por esses momentos de baixa que eu também já passei. E deixar como aviso, assim, como que ter uma frase que é muito comum no mundo dos concursos, que fala assim, concurso é uma fila. Se você não sair da fila, ela vai andando e vai chegar na sua vez. Então, o importante é isso, não sair da fila. A sua hora vai chegar. E é isso. Tchau. Qualquer coisa vocês podem mandar aqui nos comentários, que eu vou ler, responder. E se vocês quiserem outros vídeos sobre essa minha trajetória de concurso, estudo e tal, pode pedir que eu faço.